Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do sistema nervoso. Especificamente hoje nós vamos abordar sobre as estruturas anatômicas do telencéfalo. Essa estrutura é muito importante, onde basicamente nós vamos ter todos os comandos do nosso corpo. Então, todas as nossas sensações e comandos basicamente vão ser processadas nessa parte tão importante. Então nós temos que compreender que o telencéfalo ele é dividido superiormente ao corpo caloso. Então nós temos essa estrutura aqui, ó, presente, que nós chamamos de corpo caloso, e superiormente a ele nós temos o telencéfalo. O telencéfalo ele pode ser dividido em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Ambos os hemisférios apresentam as mesmas estruturas. No entanto, podem apresentar características funcionais diferentes ou predominantes. Além disso, entre os hemisférios, eu consigo encontrar uma fissura, uma divisão. Essa divisão é chamada de fissura longitudinal. E, claramente, essa fissura impede o contato físico entre os hemisférios. Então, a comunicação do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, basicamente, vai acontecer pelo corpo caloso. Além disso, nós temos que compreender que o nosso encéfalo, o nosso telencéfalo, ele é de aproximadamente do tamanho de um travesseiro. No entanto, para compactá-lo e colocá-lo dentro da cavidade craniana, houve a necessidade dessa compreensão dinâmica ou essa compreensão em relação ao tamanho do telencéfalo. Então, quando você pega, por exemplo, uma folha A4 e amassa, quando você pega essa folha, você pode observar algumas alterações. E essas alterações que nós vemos, nós chamamos de giros. Esses giros são importantes, uma vez que ali vai ajudar a manter a quantidade de área cortical para o nosso sistema nervoso. Então, esses giros são apresentados devidamente por conta da compactação do tamanho do encéfalo para caber dentro da cavidade craniana. Entre os giros, nós podemos observar alguns sulcos. Os sulcos nada mais nada menos são do que espaços presentes entre os giros. E além disso, quando nós fazemos cortes específicos para estudar a anatomia interna do telencéfalo, nós podemos observar outras estruturas, como por exemplo os núcleos da base e os ventrículos. Então esses temas serão abordados ao longo da nossa aula de hoje. Então, como eu falei anteriormente, o hemisfério direito e esquerdo, embora elas tenham a mesma estrutura anatômica, pode existir predominância do lado direito e esquerdo em relação a algumas características. O primeiro deles é o seguinte, que o hemisfério direito vai receber e comandar as estruturas do lado esquerdo do corpo, enquanto que o hemisfério esquerdo recebe e controla as estruturas do lado direito. Então, quando nós tivermos a aula de tronco encefálico, principalmente no bulbo, nós vamos ver que as fibras nervosas elas vão cruzar de um lado para o outro, ok? Enquanto que do lado direito nós vamos ter a consciência musical e artística, temos a predominância de reconhecimento de faces e conteúdo emocional, geração do conteúdo emocional da linguagem, geração de imagens mentais para controlar relações espaciais e a identificação e discriminação de odores, ou seja, de cheiros. Enquanto que do lado esquerdo, nós temos a predominância principalmente de raciocínio e habilidades matemáticas e científicas. Além dali a gente ter principalmente a predominância da linguagem falada e escrita. Então, basicamente, essas são as diferenças funcionais do lado direito e esquerdo do nosso hemisfério. Além disso, esse telencéfalo, assim como a nossa medula, ela é recoberta por algumas estruturas, e essas estruturas são chamadas de
meninges. Então, meninges nada mais são do que estruturas que vão recobrir e têm a função principal de proteger o nosso encéfalo contra impactos. Então, a gente pode observar que nós temos três meninges principais. Nós temos a meninge mais externa, e aqui tem mais característica de proteção, que é a dura mater. Essa dura mater é a camada de meninge mais próxima dos ossos. Nós vamos ter abaixo da dura mater a aracnoide mater, que tem características de teia de aranha. E nessa aracnoide mater, no espaço dela, é onde nós temos principalmente a passagem dos vasos sanguíneos. Então, esses vasos sanguíneos eles passam num espaço que nós chamamos de espaço subaracnoide. E nós temos a camada mais interna, a meninge mais interna, que está em contato direto com o encéfalo, com o telencéfalo, que nós chamamos de pia mater. Então, essas camadas servem basicamente para proteção do nosso encéfalo, principalmente contra impactos. Uma vez que esse tecido nervoso ele é muito frágil, então necessita de ter uma estrutura que o recobre e o protege. Quando nós fazemos um corte coronal, nós podemos observar duas colorações específicas. Então, na camada mais externa, nós conseguimos observar uma coloração mais escura. Essa coloração mais escura, embora tenha uma milimetragem muito pequena, ali é uma região muito importante para nós, pois ali nós temos a presença do córtex, ou seja, o córtex é o centro de comando. As informações chegarão até ele, nesse córtex, para serem processadas, e esse córtex processa essa informação e cria uma resposta. E esse córtex é constituído por substância cinzenta. E essa substância cinzenta, por sua vez, é onde nós temos os corpos celulares dos neurônios. E é nesses corpos celulares que a informação é processada, ok? Então, ele vai formar basicamente a camada externa do nosso telencéfalo, formando o córtex. Enquanto que a substância branca ela vai ser mais interna. E essa substância interna é caracterizada principalmente pela presença de axônios mielinizados. Esses axônios mielinizados são provenientes dos corpos celulares presentes lá no córtex. Então, uma via de comunicação direta entre eles. E nós podemos observar que essa substância branca, ela pode ter fibras. Essas fibras nervosas fazem funções específicas. Então, nós temos as fibras de associação, que basicamente vão associar, como o próprio nome diz. Então, elas vão conduzir os impulsos nervosos entre os giros do mesmo hemisfério. Então, ela pode conduzir um giro lá do giro frontal lá para o giro occipital, por exemplo. Nós temos as fibras comissurais. Essas fibras comissurais basicamente conduzem o impulso de um hemisfério para outro. E a mais clássica que nós temos dessas fibras é o corpo caloso, que vai ser capaz de conduzir o espaço de um lado para o outro. E nós temos as fibras de projeção, que vão levar a informação, que vão trazer a informação para o córtex, ou que vão levar a informação a partir do córtex. Então, elas são projetadas para a condução dos impulsos nervosos ou das informações. Especificamente, nós podemos aglomerar o nosso telencéfalo em regiões que desempenham funções parecidas ou semelhantes. Então, nós dividimos o telencéfalo em lobos. Nós temos 5 lobos específicos. Nós temos o lobo na região frontal, que nós chamamos de lobo frontal. Na região mediana do telencéfalo, nós temos o lobo parietal.
E na porção posterior, nós temos o lobo occipital. Além disso, na região lateral, nós temos o lobo temporal. E, além disso, nós temos um lobo que está inserido lá na parte interna do telencéfalo, que nós chamamos de lobo insular. Insular significa ilha. Então, é um lobo que representa uma ilha que está basicamente isolada das demais. Então, esses são 5 lobos que compõem o nosso telencéfalo. E, claramente, cada lobo apresenta características específicas, as quais nós vamos comentar nesse exato momento. Então, de forma bem simples e rápida, nós podemos observar que o lobo frontal basicamente tem o córtex motor primário, ou seja, dali vão sair fibras nervosas, neurônios, que vão controlar os nossos músculos esqueléticos. Então, esse lobo frontal está relacionado principalmente com o planejamento e execução de movimentos. No lobo parietal, nós temos o córtex sensitivo primário, ou seja, é ali que nós vamos ter a percepção, por exemplo, de tato, pressão, vibração, dor, temperatura e sabor. Ou seja, essas sensações ou essas percepções são enviadas ao telencéfalo e o lobo parietal que faz essa percepção. Nós temos o lobo occipital, que está relacionado principalmente com a percepção de estímulos visuais. E o lobo temporal, basicamente, está relacionado com o córtex auditivo e olfatório. Ou seja, temos ali a relação de percepção de som e cheiro. E todos esses lobos, eles fazem comunicação entre si. Então, todos esses lobos apresentam uma área de associação, ou seja, chegada de informação, processamento e uma resposta motora. Muito importante a gente compreender isso. Então, aqui só demonstrando, nós temos áreas específicas chamadas de áreas de Brodmann, que são 53 áreas que foram estudadas, que apresentam especificamente funções específicas, vamos dizer assim. No entanto, nós vamos nos ter apenas áreas que são importantes para nós, que são áreas que vão nos levar a condições de compreender o funcionamento do nosso telencéfalo. Então, nós temos aqui a área motora primária, a área somestésica ou somatosensorial primária, a área de Broca, que está no lobo frontal, a área olfatória, a área auditiva, a área visual. Isso vai ser importante para a gente compreender algumas situações clínicas relacionadas a isso. Então, falando primeiramente de 2 sulcos importantes que nós temos no nosso telencéfalo. O primeiro deles é o sulco lateral. Esse sulco lateral, basicamente, é o que vai dividir o lobo frontal, parietal e temporal. Esse sulco eu chamo de sulco lateral. E eu vou ter um sulco central. Esse sulco central, basicamente, eu consigo dividi-lo em lobo anterior, que é o lobo frontal, e o lobo posterior, que é o lobo parietal. No entanto, esse sulco central divide 2 giros importantes para nós, que é o giro pré-central, ou seja, é um giro que está na frente desse sulco central, e esse giro pré-central está relacionado principalmente, ou contém, o córtex motor primário. Ou seja, é dali que vão sair os neurônios que vão para a medula e da medula vão até os nossos músculos esqueléticos. Então, esse giro pré-central está relacionado com a motricidade esquelética. Em um segundo momento, posterior ao sulco central, nós temos o giro pós-central. E é aqui nesse giro pós-central onde nós vamos ter o córtex somatosensorial. Ou seja,
as informações provenientes dos músculos, articulações e órgãos e as percepções que nós vamos ter chegam e são processadas aqui nessa região. Então aqui nós temos um centro de processamento de percepção proveniente tanto dos músculos quanto das vísceras, ok? E claramente houve um pesquisador chamado Penfield que fez um homúnculo. Ele estudou esses dois giros e percebeu que a distribuição de fibras que chegam ou saem desses giros não é proporcional ou não é igual em todo o nosso corpo. Por isso que nós temos o homúnculo. O homúnculo ele é uma representatividade das principais áreas com distribuição de fibras relacionadas a ela. Então nós podemos perceber que no homúnculo nós temos principalmente as mãos muito demasiadas. Por quê? Aqui eu vou ter uma grande quantidade de neurônios, lá no giro pré-central e pós-central, eu vou ter uma grande quantidade de neurônios que vão controlar essas regiões. A mesma coisa acontece com os membros inferiores, nossos pés e a nossa face. Já o nosso tronco, ele não apresenta uma grande quantidade de neurônios. Então, se a gente fosse desenhar ou propor um esquema de desenho do corpo humano, de acordo com a quantidade de neurônios predominantes tanto no giro pré-central quanto no pós-central, nós teríamos basicamente esse homúnculo de Penfield. Falando agora especificamente dos lobos. Então, o lobo central, eu sei que ele está à frente, ou ele é anterior ao sulco central. E esse lobo frontal, ele pode ser dividido em 3 giros. E esses giros são separados pelos sulcos. Então, inicialmente, eu vou identificar o giro frontal e lateralmente ao giro frontal superior, eu vou ter o sulco, que é o sulco frontal superior. Esse sulco frontal superior separa o giro frontal superior do giro frontal médio. E eu vou ter um outro sulco lateralmente, que é o sulco frontal inferior. Esse sulco frontal inferior separa o giro frontal médio do giro frontal inferior. O giro frontal superior, ele está relacionado com a tomada de decisão e também está relacionado com a memória de trabalho. O giro frontal médio está relacionado principalmente com raciocínio lógico, ou seja, capacidade de compreender, raciocinar e agir. E o giro frontal inferior, ele pode ser dividido em 3 áreas. A gente tem a parte orbital. Essa parte orbital está relacionada principalmente ao processamento do olfato, do nosso comportamento e de processos cognitivos, que é o processo de aprendizagem. Nós temos a área triangular, que é essa parte aqui, ó, que forma um triângulo invertido, que está relacionado principalmente com a organização da nossa fala, ou seja, a capacidade de organizar uma frase para enviar para uma outra área, que nós chamamos de área opercular, que está relacionado com a motricidade. Então vejam, a área triangular organiza a frase e a área opercular articula ou envia informações para que nós possamos dizer, orar essa frase. E é muito importante essa área de Broca. Pessoas que apresentam alguma lesão nessa área de Broca pode ter afasia da motricidade da fala, ou seja, não tem a capacidade de articular. Então, vejam que o lobo frontal nós temos 4 giros, então giro pré-central, giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior.
Já o lobo temporal, ele apresenta 3 giros e 2 sulcos. Então nós temos o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Esses sulcos separam os giros: temporal superior, temporal médio e temporal inferior. Principalmente o giro temporal superior. Nós temos uma região que é a área de Wernicke, que está relacionado com a compreensão da fala, ou seja, você compreender o que está sendo dito. Então, por exemplo, se eu dizer uma frase aqui para vocês, como nós estamos tendo durante a nossa aula, vocês estão compreendendo essa situação. Pessoas que têm, por exemplo, alteração da área de Wernicke, elas não apresentam tal compreensão. Então, normalmente, quando vocês vão atender um paciente que tem alguma lesão nessa área, você vai perguntar o nome dele. Qual é o seu nome, qual é o seu nome, paciente? Ele vai falar assim, ó, o sol azul preto. Alguma coisa que tem nada a ver com o que foi pedido, ok? Nós temos o giro temporal médio, que é a compreensão semântica da palavra. Então, se eu falar aqui para vocês dinheiro, vocês conseguem compreender isso. Se eu falar residência, vocês conseguem fazer isso. Conseguem compreender essa área. Então, isso está relacionado com o giro temporal médio. E o giro temporal inferior está relacionado principalmente com o reconhecimento visual. Então, uma área secundária da visão. Nós temos, posteriormente ao sulco central, o lobo parietal. O lobo parietal apresenta 2 sulcos, que é o sulco central e o sulco intraparietal, que vão dividir em 2 lobos, lobo parietal superior e lobo parietal inferior. Vocês podem observar que o lobo parietal inferior, ele vai fazer comunicação com o lobo temporal superior, formando também a área de Wernicke. E principalmente o giro temporal inferior está relacionado com a nossa cognição, capacidade de compreensão. E no lobo occipital, nós vamos ter basicamente 2 sulcos, que é o sulco parieto-occipital e o sulco calcariano. Esses sulcos dividem o lobo occipital em 2 giros, que é o cúneo e o giro occipitotemporal medial. O que nós temos que entender? Que principalmente o cúneo é a área de processamento da visão. Então aqui nós temos o córtex visual. Então aqui nós temos um esquema demonstrando o nervo óptico, o quiasma óptico e aqui o trato óptico. E a gente pode ver que esses tratos ópticos vão levar ou vão conduzir a área até o córtex visual para o processamento da nossa visão. O sistema límbico, então, como eu falei para vocês, a gente precisa adentrar o nosso telencéfalo e ele está relacionado com o nosso sistema de emoções. Nós temos 2 sulcos, que é o sulco central da ínsula e o sulco circular da ínsula, que divide 2 giros. O giro longo, que é esse posterior, e o giro curto, que é o anterior. Não se preocupem, porque nós vamos ter uma aula inteira para falar sobre sistema límbico. Além disso, nós temos, como comentado no início da nossa aula, a presença do corpo caloso. E esse corpo caloso é o responsável por fazer a comunicação entre os hemisférios. Esse corpo caloso ele pode ser dividido em algumas partes. Nós temos a parte anterior, que eu chamo de rostro, uma parte anterior dilatada, que nós chamamos de joelho do corpo caloso, uma estrutura medial, que eu chamo de tronco do corpo caloso, e uma porção dilatada posterior, que eu chamo de esplênio do corpo caloso. Aqui nesse corpo caloso, eu tenho a passagem de milhares e milhares de axônios. Por isso que ele tem essa coloração branca. E claramente, no meio da substância branca, eu vou ter
a presença de aglomerados de corpos celulares. E esses corpos celulares aglomerados apresentam um nome coletivo, que eu chamo de núcleo. Então, observe que no meio da substância branca, no corte coronal, eu vou ter coloração mais escura. Essa coloração mais escura é proveniente da presença de corpos celulares. E coletivamente essas estruturas são chamadas de núcleos da base. Em relação aos núcleos da base, eu vou ter basicamente algumas estruturas importantes. Medialmente, eu vou ter o globo pálido e lateralmente ao globo pálido eu vou ter o putame. Essas duas estruturas em conjunto é chamado de núcleo lentiforme. E superiormente a essa estrutura, ao núcleo lentiforme, eu vou ter o núcleo caudado. Então, os núcleos da base são formados basicamente pelo globo pálido, pelo putame e o núcleo caudado. Existe um outro núcleo, que nós chamamos de claustro, mas não necessariamente está demonstrado nessa imagem. Todas essas estruturas são chamadas de corpo estriado. Essas estruturas estão relacionadas principalmente com o controle motor e nas nossas emoções. Eles vão trabalhar juntamente com o mesencéfalo. Então, nas próximas aulas, eu vou explicar para vocês como que esses núcleos da base atuam em relação à motricidade. Além disso, no nosso sistema nervoso, nós vamos ter a presença de um líquido, que é o líquido crânioencefálico, ou encéfalo raquidiano. E esse líquido, ele é produzido por um conjunto de células, chamadas de células ependimárias. E esse líquido basicamente faz a manutenção ou acompanha as alterações bioquímicas que nós vamos ter em relação ao sistema nervoso central. Então esse líquido ele percorre tanto a parte superior, ou seja, o encéfalo, quanto a parte inferior, que é a medula espinal. E esse líquido ele percorre principalmente aqui no encéfalo espaços específicos, que são chamados de ventrículos. Então aqui no telencéfalo eu consigo visualizar os ventrículos laterais presentes aqui. Esses ventrículos laterais nós podemos dividi-lo em corno anterior, corpo e corno posterior. E posteriormente, quando nós formos falar de outras estruturas, por exemplo, cerebelo, etc., e o mesencéfalo, nós vamos ver o restante dos ventrículos. Mas aqui, inicialmente, nós podemos ver os ventrículos laterais. Lembrando que, então, que esse líquido ele vai percorrer esses ventrículos até a medula. E ele é constante. E por fim, não menos importante, nós temos os dois primeiros pares de nervos cranianos que estão presentes diretamente aqui no telencéfalo. O primeiro deles é o nervo olfatório. O nervo olfatório está relacionado com o nosso olfato. E nós temos o nervo óptico, que está relacionado com a nossa visão. Então, essa foi a nossa aula em relação às estruturas anatômicas relacionadas ao telencéfalo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.